essa semana que passou bem rápido, né? Nós tentamos aí incluir ela no meio, e aí para eu pelo menos dar uma introdução à matéria e entender ali o que vem antes da genética, né? Porque quando a gente fala de genética, a gente vai falar de genes, nós vamos falar de hereditariedade, de herança, características, né? Vamos falar de um monte de coisa que é super legal, mas a gente precisa entender a base dessa genética. E a base é uma biologia celular e uma bioquímica também, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre isso que a gente falou na semana que se passou, né? Então vamos lá. A primeira coisa é o que eu mostrei para vocês, é a estrutura da célula. Vamos relembrar, porque isso é um conteúdo que a gente já vem vendo aí há bastante tempo, tá? A célula, ela não é uma questão nova para vocês, então a gente já vem falando de célula, sempre aos pouquinhos, né? E de acordo com cada idade, e a gente vai adequando ao nível de complexidade. Bom, célula, gente, assim como a gente viu em química, né? Que os átomos compõem a matéria, o que compõe um corpo, né? No caso biologicamente vivo, né? Uma matéria viva, como os seres vivos em geral, o que compõe esse corpo, na verdade, são as células, né? Então, células se agregam formando tecidos, tecidos se agregam formando órgãos, órgãos juntos funcionando, né, vão formar um sistema e os sistemas do corpo vão formar um organismo. Eu acho que isso não é novidade para ninguém, né? Fazendo uma correlação com química, o que forma, né, uma célula? Na verdade, são moléculas. E moléculas são formadas por átomos, tá? A diferença é que os átomos, eles formam tudo que é vivo e tudo que é não vivo, né? As células são componentes dos seres vivos, tá? E nessa bonitezazinha, né, essa célula que está aparecendo aí toda coloridinha para você, isso na verdade é um modelo. Lembra dos modelos que a gente falou? Que os modelos nada mais são do que formas de representar alguma coisa. Isso aí está representando a unidade, né, a menor unidade do corpo humano, que é a célula, não só do corpo humano, né, do corpo de outros animais e seres vivos, como plantas, por exemplo. Então, essa célula, ela tem funções específicas de acordo com o local do corpo onde ela vai estar presente. Ela vai ter partezinhas delas, né, que vão executar ali cada uma função diferente. E aí é importante a gente se lembrar, né, que essa célula aí é uma célula composta, né, de algumas substâncias e organelas, que são as partes dela, como a presença de um núcleo, né? E esse núcleo por si só já faz a nossa primeira classificação. Essa é uma célula eucariótica. O que significa isso? Significa que é uma célula que o material genético dela está dentro do núcleo. É diferente, por exemplo, de uma célula que compõe a bactéria. A bactéria ela não possui um núcleo para guardar o seu DNA. Todo o material genético das bactérias fica solto no citoplasma. Então, a célula, né, essa célula que você está vendo, que tem o núcleo bonitinho, é uma célula chamada célula eucariótica, ou seja, é uma célula que compõe os seres eucariontes, tá? Eu acredito que em algum momento já devo ter falado sobre isso, mas vamos reforçar o contexto, né? Então, beleza, uma célula é eucarionte, faz um monte de coisa, tem um monte de coisa, mas o que isso, né, o que na verdade isso tem a ver com a nossa genética? Tem a ver que essa célula, ela tem uma estrutura e que cada coisa tem uma função, não é isso? A primeira coisa que ele cita aqui é a membrana plasmática, tá? Então, para quem não sabe o que é a membrana, é essa parte que delimita, faz o limite, né, entre o meio interno e o meio externo. Então, o que separa, né, na verdade, as organelas celulares e tudo que está ali dentro do que está do lado de fora é a membrana. Pensa num quarto. O que separa um quarto do outro? A parede. A parede é o que delimita. Então, a parede é como se fosse uma analogia, né, para a gente representar a membrana da célula, tá? Ela controla tudo que entra e tudo que sai. Falamos isso durante a aula, né, que ela tem a capacidade de controlar exatamente o que precisa entrar dentro da célula por necessidade ou o que está sobrando precisa sair, né?
dentro da célula ocorrem inúmeras funções químicas ali que geram a necessidade de entrar e sair substâncias, tá? A segunda coisa que ele cita aqui é o citoplasma e suas organelas. Ou seja, o citoplasma está representado aqui por essa parte meio azulada, verde água, né? Ele é como se fosse uma coisa gelatinosa. Então, as organelas, elas estão mergulhadas ali dentro, como se estivessem boiando, sabe? Tá meio que boiando ali dentro. E o núcleo, né? O núcleo é essa parte meio roxinha aqui, que tá aqui no meio, tá vendo? Dentro dele está o DNA, tá bom? Então, a célula ela vai ter vários compartimentos e esses compartimentos têm os seus nomes. Olha lá, ó, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. Qual a diferença? O liso, ele não tem nenhuma outra coisa nele, né? São essas bolsas aqui marrom claro, né? E não tem nada grudadinho nele. O retículo endoplasmático rugoso tem grudadinho nele uma coisa que a gente chama de ribossomos. Então, por isso que o ribossomo tem esses pontinhos, tá vendo? Ó, o retículo rugoso, porque os ribossomos estão grudadinhos nele, né? Temos também o complexo golgiense, ou complexo de Golgi. Temos as mitocôndrias, temos os lisossomos, centríolos, os ribossomos livres, né, espalhados pela célula e assim por diante. Várias coisas tem ali, tá? Água, sais minerais, macromoléculas como açúcares, lipídios, tá? Gorduras, vitaminas, sais minerais, tudo isso tá aqui, ó, movimentando lá dentro da célula, tá bom? E aí, a gente vem para a parte que realmente interessa a gente, que é a parte do núcleo, né? Falar do núcleo é realmente introduzir o estudo da genética. Por quê? Porque é no núcleo que acontece realmente toda a questão da hereditariedade. Essa imagem aqui, que está coloridinha, é a representação do núcleo, tá? E se vocês repararem, a parte verde é como se fosse a membrana desse núcleo e ela tem um monte de poros, vendo, buraquinhos. Dentro desse núcleo está o material genético, ou seja, o que nós conhecemos como DNA, tá? Esse DNA, ele tem um significado, olha lá, ó, a sigla, né, DNA, na verdade, é uma sigla em inglês, que traduzida para o português fica ácido desoxirribonucleico. É uma fita dupla, tá, que a gente vai entender como é que é a sua organização. E também temos o RNA, que é somente ácido ribonucleico, tá bom? Bom, essa questão de o finalzinho, né, nucleico, é uma representação justamente desses ácidos nucleicos que a gente vai estudar agora. Olha para cá esse desenho, né, que parece mais figuras geométricas aleatórias, mas na verdade isso aqui está representando uma coisa muito importante na genética, que é a tal da base nitrogenada, né? Ou seja, os ácidos nucleicos. Tudo isso aqui, ó, essa bolotinha amarela, essa casinha aqui e esse retângulo estão representando um ácido nucleico, tá? Ele é composto por um fosfato, que é uma molécula, tá? Um fosfato. Um carboidrato, sim, os carboidratos. Quem é meu aluno antigo vai lembrar que carboidrato é um açúcar, tá? É uma molécula ali que gera energia, ok? E aí esse carboidrato, ele pode ser uma desoxirribose, que no caso ia compor o DNA, ou simplesmente uma ribose, que ia compor o RNA. E esse retângulo amarelo claro aqui está representando a presença de uma base nitrogenada. Vamos falar melhor dessas bases nitrogenadas agora, ó. Então, as bases nitrogenadas, gente, são 4 conhecidas no caso do DNA, né? E ainda tem mais uma que só é encontrada no RNA. Elas são chamadas, né, e são identificadas pela sua letra inicial maiúscula, adenina, por A, guanina, G, citosina, C e timina, T.
Temos mais uma que acontece no RNA, que é a uracila, por U, tá? Essas bases nitrogenadas aqui, ó, tá vendo? Vão ocupar uma ligação química, tá? Então, o fosfato vai se ligar a um carboidrato que se liga a uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada pode ser qualquer coisa, pode ser uma adenina, pode ser uma citosina, uma timina, tá? Ela pode variar. Esse conjunto aqui é essa representação desse nomezinho, o nucleotídeo, ou ácido nucleico, tá bom? Nós vamos entender melhor a questão do ácido por causa da presença do hidrogênio, por causa da presença do carbono, outra coisa que nós vamos estudar mais à frente, tá bom? Mas, gente, para vocês entenderem, assim, de forma bem introdutória, né, ou seja, a gente vai desenvolver esse contexto aí mais à frente, mas esse conjunto, né, fosfato carboidrato, ou seja, fosfato ribose ou desoxirribose e uma base nitrogenada formam um conjunto. E esse conjunto é que vai compor a molécula de DNA. Então, na outra imagem, né, que vai estar na próxima página, você vai ver que a fita dupla de DNA é, na verdade, isso, né? Vai ter o fosfato, a ribose ou desoxirribose, nesse caso aqui, como é uma fita dupla, é uma desoxirribose, e aqui representado por essa corzinha estão as bases nitrogenadas. Vocês reparem que de cada lado da fita tem a mesma coisa, fosfato, desoxirribose, base nitrogenada, de uma fita. Da outra fita vai ter fosfato, desoxirribose e base nitrogenada. E o mais interessante que a gente viu na aula passada é que essas bases nitrogenadas, elas têm preferências, ou seja, elas não se ligam umas às outras de forma aleatória. Elas têm preferências, quimicamente falando, mas são preferências. Que preferências são essas? A gente vê, se você observar o desenho, o verde sempre se liga no azul. Fica verde, azul ou verde, tá vendo? E o vermelho sempre se liga no amarelo. É vermelho, amarelo e vermelho. Isso significa que o verde é a guanina e o azul é a citosina. A guanina sempre vai se ligar a uma citosina, tá? E a adenina sempre vai se ligar a uma timina. Isso é uma preferência, isso na verdade é uma afinidade química. Vocês, ao longo do estudo de química, também vão entender como que essas interações acontecem, tá bom? Beleza, então eu já sei, tá, isso é uma fita de DNA. O que tem no DNA? Tem ácidos nucleicos, né, a gente vai ter ali as bases nitrogenadas, adenina, citosina, elas vão se ligar, elas têm preferência, é uma fita dupla, legal essa. Mas o que isso importa para mim? O que importa é a prévia do estudo da genética. Qual que é a prévia? O estudo dos genes. O que são genes? Genes, gente, é um pedacinho, é uma sequência desse DNA. Quando você pega uma sequência de bases nitrogenadas, tá? Uma sequência dessa que uma liga na outra, né? Se você pegar uma determinada sequência, aquela sequência vai ser determinante para o aparecimento de uma proteína. Como, por exemplo, dei o exemplo na aula de vocês, a proteína amilase salivar, né? Que é uma enzima. Sem a presença dessa enzima, você não faz a primeira digestão do carboidrato, que é a digestão do amido, na boca, lembra disso? Então, assim, as sequências, né, que são determinadas por bases nitrogenadas, elas vão codificar uma proteína ou uma enzima, e essa proteína ela vai executar uma função no organismo. Pensa em inúmeras proteínas que possam existir, cada uma com uma função diferente. Que se por um acaso a sua falta, a ausência dessa proteína acontecer, você pode desenvolver uma doença, por exemplo, tá? Então essa é a importância de se estudar as bases nitrogenadas, de se entender para que elas servem e entender que a sequência gênica é o que determina o aparecimento de uma proteína e que, por sua vez, codifica uma característica no seu organismo, como, por exemplo, a cor dos olhos, do cabelo, da pele, se você desenvolve ou não uma doença, enfim, tá?
Então falamos de DNA, fita dupla, RNA, fita simples, bases nitrogenadas, falamos de ácidos nucleicos no caso o DNA, o RNA. Que mais? Falamos de nucleotídeos, que é essa trinca, né? Fosfato, desoxirribose e base nitrogenada. Falamos das partes das células, cada uma responsável por uma coisa. E é só esse resumo mesmo que eu preparei para vocês, só para a gente poder revisar e vocês com mais calma assistir o vídeo, para que se aconteceu de ter alguma dúvida na aula ou precisou faltar qualquer motivo, vocês possam assistir esse vídeo, tá bom? Eu espero vocês semana que vem, fiquem com Deus, bom descanso e até a nossa próxima aula, tá?